E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos continuar a nossa aula sobre fábrica global e a nova divisão internacional do trabalho, agora a parte 3, que é o finalzinho, a última parte desse conteúdo sobre fábrica global, que está ali na página 25 do livro de geografia. Vamos continuar a falar de desemprego, que foi o assunto que encerrou a aula passada, né? A gente falou ali das diferenças, expliquei, né? O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. E aí a gente vai continuar falando, né, um desses males aí dessa nova globalização, que é esse desemprego que vem crescendo muito. E existem muitas causas para o desemprego, né, não só o desemprego estrutural, e o conjuntural, mas de diversas formas. Mas primeiramente a gente vai ver aqui as consequências desse desemprego, né, e um futuro, né, que a gente tende a visualizar com o crescimento desse desemprego. Esse gráfico mostra que realmente o desemprego ele vem crescendo no nosso país, né? Lá em 2019, no trimestre de maio, junho e julho, ele era 11,8% aqui no Brasil. Ficou instável por um tempo, mas começou até a diminuir, né, no setembro de 2019. Porém, em 2020, ele foi aumentando até chegar em 14,4%. Ah, mas de 11 para 14 não é uma diferença tão grande. Porque aqui a gente inclui milhões de pessoas que perdem seus empregos. Então, esse aumento é muita coisa, né? Porque esses dados não são dados de uma população pequena. E muito esse crescimento se deve também pela crise, né, na pandemia. Então a gente entra no contexto ali do desemprego conjuntural, mas também se soma a isso também o desemprego estrutural, que é a inserção de novas tecnologias, a substituição da tecnologia, da mão de obra humana pela tecnologia, e também por questões de ser humano não se adaptar, né, aquilo que a gente viu, que se o trabalhador ele não é tão produtivo, se ele não consegue trabalhar com qualidade e produtividade, ele acaba perdendo seu emprego, ele não consegue manter seu emprego, a gente viu isso também na aula passada. Então não adianta também a pessoa querer trabalhar, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo se ela não conseguir, ou seja, se ela produzir mais, mas não conseguir colocar qualidade, ela não vai conseguir também manter esse emprego. Então ela tem que ser multitarefa, trabalhar e ainda manter a qualidade ali do produto final. E aí as consequências desse desemprego, que é uma realidade que afeta aí trabalhadores e várias famílias, é a desestruturação do convívio familiar e das relações sociais, porque uma família onde, digamos ali que o principal trabalhador ali, né, a pessoa que gere a casa, seja homem ou mulher, né, o que dá o sustento da casa, perde seu emprego, essa família ela vai ficar desestruturada, ela não vai conseguir pagar suas contas, ela não vai conseguir comprar alimento e não vai conseguir ali dar o básico, né, para aquela família sobreviver. Sem dinheiro, sem emprego, o que vai acontecer? Essa família pode acabar perdendo sua habitação, né? E aí vai ter que buscar meios, né? Vai buscar talvez o trabalho informal para buscar o seu sustento. E aí talvez os filhos que antes estavam na escola vão ter que sair da escola para buscar trabalho também para ajudar. E aí já vão estar deixando de lado sua educação, que era o que poderia fazer eles buscar uma vida melhor, tanto para eles quanto para essa mesma família. Então eles vão ter que deixar a escola para trabalhar, para tentar ajudar no sustento e estão deixando de lado aí o seu futuro. Então isso acaba com a família, isso causa uma desestruturação. Fora que todo aquele estresse, né? Se algum membro da família ficar doente, não vai ter condições de pagar, comprar remédio, né? Por mais que tenha um hospital público, a gente sabe que ele é lento, né? Para a pessoa conseguir consultar e conseguir atendimento, às vezes ela vai no hospital e volta porque não tem médico. Então, assim, a saúde dessa família vai piorar. Então, o desemprego, ele afeta muito a estrutura de uma família, né?
que ela vai acabar ali com a normalidade, né? Aquela família sem o sustento, sem a renda, ela não consegue sobreviver na maneira que o nosso mundo está hoje, né? E isso também quebra com as relações sociais, porque se uma pessoa não tem emprego, ela não tem meios de, por exemplo, sair, né? Muitas vezes uma pessoa é deixada de lado nos seus grupos de amigos porque ele não tem dinheiro para acompanhar esses grupos em eventos sociais que acontecem e que exigem dinheiro. Mesmo uma saída no shopping hoje em dia, né, dependendo da localização que a pessoa mora, ela tem que ter dinheiro para pelo menos chegar até o shopping. E qualquer coisa que se consumir dentro de um shopping hoje em dia é pago e é caro. Então, aquelas pessoas que não têm emprego e tem amigos que têm emprego, ela não consegue acompanhar, a não ser que ela seja ali, né, meio que sustentada por aqueles amigos. Então isso acaba que diminui as relações sociais que essa pessoa vem a ter, porque ela não vai conseguir ir num cinema, sei lá, jogar um boliche. Isso falando já de jovens adultos, pessoal, ou mesmo adultos que trabalham ou trabalham não, mas que já estão aptos para entrar no mercado de trabalho, né? Já não estão mais em idade escolar e que para isso precisa trabalhar para manter essas relações sociais. Senão, se ela não trabalha, ela vai ficar para trás e vai perder o seu convívio social com amigos por não ter renda para conseguir acompanhar. Então, tanto para adultos que querem manter a sua família, ter a estrutura familiar ali, né, sem prejudicar, é necessário manter uma renda, né? E jovens adultos, né, principalmente vocês que daqui a alguns anos vão estar entrando no mercado de trabalho, vão querer manter as relações sociais, né? Sair com amigos pro shopping, pro cinema, enfim. Para manter essas relações sociais é importante ter uma renda, ter um emprego, para poder pagar, né, os gastos que essas relações sociais elas têm. Então daí com o desemprego vai afetar tudo isso, né? Até mesmo não só na questão de sustento, mas também de se relacionar com outras pessoas. Então, outra consequência vai ser também o aumento da violência e do trabalho informal. O trabalho informal é o camelô, né? Aquele trabalhador que não tem ali um trabalho regularizado, né? Onde ele vai ter os auxílios que a lei oferece, como aposentadoria, né? Enfim, ele também não vai estar contribuindo para o imposto de renda, não vai estar pagando impostos. Então, o trabalho informal ele vai aumentar, porque se a pessoa não consegue, se ela está desempregada e não consegue trabalhar, seja por conta do desemprego estrutural ou conjuntural ou outro, por ela não estar se adaptando, ela vai buscar um trabalho informal, que é seja vender doces em semáforo, seja vender aparelhos eletrônicos nas fachadas de loja, nas calçadas, né? Quando a gente vê barracas, seja vender produtos de porta em porta. Isso também vai aumentar a violência, né? Porque vai ter aqueles que não vão buscar o trabalho, né? Por não terem conseguido se adaptar a esse novo mercado de trabalho, ou por não ter nem sequer completado a educação básica, muitos vão para a violência, né? Seja furtar e roubar para conseguir dinheiro para se sustentar, né? Ou trabalhar em áreas ilícitas, né? Como, por exemplo, o tráfico de drogas. Então, muito da violência que existe hoje, seja por roubos, né? Pessoas que vão roubar pessoas na rua ou vão roubar lojas, ou até mesmo a questão dos trabalhos ilícitos, né? O tráfico de drogas e tudo mais, isso aumenta, o desemprego faz aumentar, né? Essa criminalidade. Porque essas pessoas, como elas não têm uma ocupação, elas não têm um emprego, elas não conseguem se adaptar a esse mercado de trabalho, muitos que não vão ali buscar o trabalho informal acabam buscando o mundo da violência, né? Que é um mundo que traz consequências também terríveis, né? Seja passar toda a vida numa prisão, que é um ambiente, além de triste, extremamente violento,
E também é uma vida que, assim, né? A pessoa no mundo do crime tá ali com sua vida por um fio. Então, é uma vida curta também, né? E também o desemprego causa traumas psicológicos por todas as preocupações, né? Então, imagina um pai de família que perde o emprego, sabendo que tem contas para serem pagas, filhos, a família para ser sustentada. E aí isso causa traumas, né? Todas essas preocupações, e isso acaba acabando, né? Isso vai consumir na saúde da pessoa. Então, gente, isso são só um dos principais consequências do desemprego, mas desemprego é algo terrível, né, na nossa sociedade, né? E por isso sempre a importância, né? Não é à toa que professores e seus pais ressaltam a importância de estudar, porque é por meio do estudo da educação que vocês vão evitar passar por essa questão do desemprego, né? Porque se qualificando, aprendendo, né? Vocês vão estar aptos a entrar no mercado de trabalho e crescerem dentro desse mercado e não serem deixados para trás. Por isso também a importância de vocês não ficarem tão preocupados com questão de notas, mas sim com o conhecimento adquirido. Porque esse conhecimento que vocês obtêm na escola, se vocês não forem usar esse conhecimento num determinado emprego, vocês vão usar numa prova de concurso, numa prova de vestibular, para fazer um curso superior com a bolsa de 100%, sem pagar nada, ou num concurso público, né? Principalmente aqui em Brasília, que são muito concorridos e bem difíceis. Então, aqueles com maior conhecimento, aqueles que estudaram visando aprender, né? Não só ficarem nas notas, vão estar aptos a passar por esses desafios e, se possível, evitar esse mal que é o desemprego. E aí o desemprego não é uma realidade só de países pobres ou em desenvolvimento, né? Ele cresce também em países desenvolvidos. 80% desse desemprego em países desenvolvidos está relacionado à implantação de novas tecnologias, né, no sistema de produção, ou seja, grande parte desse desemprego é o desemprego estrutural, a mão de obra tecnológica substituindo a mão de obra humana, e os 20% restante é desemprego conjuntural, né, por conta de alguma crise, né, como a pandemia, como crises políticas. E dentro desses 20% também temos a transferências de empresas para países menos desenvolvidos. Então, a vinda de transnacionais para países menos desenvolvidos, a gente viu que essas empresas buscam esses países mais pobres buscando vantagens como mão de obra barata, estar próximas de recursos naturais, né, de matéria-prima, onde os governos não cobram impostos. Essas vantagens que atraem essas transnacionais para países em desenvolvimento, como o Brasil, e países mais pobres, isso afeta o país de origem dessa transnacional, porque ela está deixando de abrir uma fábrica lá e deixando de oferecer emprego. Então, por exemplo, a Coca-Cola. No início ela tinha muitas fábricas nos Estados Unidos, mas hoje nos Estados Unidos ela tem mais sedes, né, escritórios para gerir, enquanto que as fábricas foram mandadas para países da América Latina, da Ásia, da África. Então, o estadunidense acaba perdendo ali um posto de trabalho, porque essas fábricas da Coca-Cola fecharam nos Estados Unidos para vir para países mais pobres para buscar vantagem. Então a gente percebe que essa fábrica global tem algumas consequências negativas para países mais ricos também. Nesse caso, muitas fábricas de empresas, principalmente aquelas empresas tecnológicas, né, migram para países mais pobres, por todas aquelas vantagens que nós já estudamos, e acabam fechando em países mais ricos, né, onde a mão de obra é mais qualificada, mais cara, e então acaba perdendo, né, vagas de emprego nesses países mais ricos. Mas o principal motivo de desemprego nos países desenvolvidos ainda é o desemprego estrutural, tecnologia substituindo a mão de obra humana. Porém, gente, isso é uma realidade hoje dos países desenvolvidos,
Mas como eu falei na aula passada, é uma realidade que está cada vez mais vindo para países em desenvolvimento e para países mais pobres, tá? Essa descentralização da atividade produtiva da fábrica global, realizada aí pelas transnacionais, que cada vez mais está vindo em direção dos países menos desenvolvidos, é de esperar que o desemprego estrutural se agrave nesses países em desenvolvimento também, incluindo o Brasil. Porque essas empresas transnacionais que saem dos Estados Unidos para abrir fábricas aqui no Brasil, em outros países em desenvolvimento, elas vêm trazendo essa tecnologia e elas vão cobrar de nós brasileiros e dos habitantes de outros países que essa mão de obra também esteja preparada para operar essas novas tecnologias e se não tiver, vai gerar desemprego estrutural aqui também. E aí, a gente já estudou que a gente passa por uma revolução técnico-científica informacional, né, que a tecnologia evolui cada vez mais rápido, e isso faz com que também cada vez mais novas profissões vão ser criadas, né? Então, não é só o aprimoramento das profissões mais antigas, que já existem faz tempo, mas novas profissões vão surgindo. Uma que eu posso citar para vocês, para tornar um exemplo que vocês conhecem bem, é, por exemplo, a profissão de youtuber, que há um tempo atrás não existia. A nossa maneira mais simples de trabalhar com informação em mídias sociais era por meio da TV e do rádio. Então você teria que se tornar um empregado de uma emissora de TV, né, seja trabalhando na parte tecnológica, nos bastidores, com câmera, com produção, com cenário, ou, né, as pessoas que trabalham ali na frente das câmeras, ou na frente dos microfones, no caso da rádio. Hoje em dia não. Hoje em dia, com as plataformas, né, as redes sociais, com o YouTube, por exemplo, as pessoas fazem ali seus próprios conteúdos. E assim, né, muitas jovens criam seu canal visando ser um YouTube de sucesso, mas não é só você ligar uma câmera e produzir conteúdo, né? Você tem que produzir conteúdo de qualidade, você tem que saber como atrair público para o seu canal, você tem que comprar equipamentos para ter qualidade nas filmagens, no áudio, né? Qualidade de áudio e vídeo. Você tem que entender do assunto que você vai, do conteúdo que você vai produzir, você tem que ser um entendedor para produzir ele bem. Então, YouTube é uma profissão aí do futuro, né? Que já tem um tempo que já está presente. Desde 2010 o YouTube vem crescendo dentro do Brasil. E hoje em dia é uma profissão aí que as pessoas, né, podem fazer em casa. Jogadores, né, na profissão de gamer também é outra que cresce bastante, né, com os esportes. Isso são alguns exemplos, eu buscando exemplos dentro de áreas que vocês estão mais familiarizados, né? Mas existem várias outras profissões novas que estão surgindo, né? Então, o Brasil e outros países deverão reformular os seus modelos de educação para fazer frente a esse desafio. Então, as escolas hoje, elas têm que preparar vocês, estudantes, cada vez mais, a se adaptar a essas profissões do futuro. E muitas vezes um dos principais meios de preparar é a inserção de tecnologia, né? Basicamente, eu acho que já passou da hora, né, das escolas oferecerem um curso tecnológico dentro da educação básica. E não seria a informática básica, não. Porque hoje em dia as crianças já cada vez mais têm a capacidade de fazer as funções básicas de um computador, né? Sem precisar fazer um curso. Porque muitas crianças já nascem com a família ali já tendo um computador em casa, um notebook, ou até mesmo um celular, que já tem funções de computador. Então, o básico da informática já é dominado por muitas crianças sem a necessidade de curso. Seria interessante a escola oferecer um curso mais avançado, né? Escola básica, um curso gratuito dentro da educação básica, porque lá fora, nas profissões do futuro, ou nas atuais, é necessário ter esse domínio da informática, e de informática avançada, porque a informática básica, né, já se tornou padrão. Mas também é importante
a escola buscar a criatividade dos alunos, né? Não basta você dominar uma tecnologia. Como eu falei, a pessoa precisa ser produtiva, e para ela ser produtiva ela tem que ser criativa, para ela se adaptar cada vez mais às reformulações que acontecem em empresas. Por isso que eu falo que os alunos, aqueles que tendem a só copiar da internet, copia do livro, copia do colega, ele nunca vai exercer sua criatividade desse jeito, né? E aí, quando chegar para trabalhar no mercado de trabalho, ele não vai estar preparado, porque ele não vai ser criativo, porque ele não exercitou essa criatividade. Leitura é importante, né? Isso já é algo que a escola vai preparando o aluno, cada vez mais a leitura, porque ler abre, né, o leque de conhecimento dos alunos, né? Aumenta os horizontes, faz com que ele melhore tanto a sua escrita quanto a sua oratória, né? A capacidade de falar e falar bem, como também expande o conhecimento desse aluno. Mas, querendo ou não, a tecnologia ela cada vez vai ser mais necessária no ambiente escolar. Então, as crianças que ingressarem hoje na escola se defrontarão com novas profissões do futuro. E muitas dessas profissões, obviamente, vai usar a tecnologia, né? Então, a criança e o adolescente vai ter que entender essa tecnologia já desde a educação escolar, para quando chegar no mercado de trabalho já está apto a fazer isso, a fazer uso dessa tecnologia. E a escola não pode também omitir o seu papel e a sua função de instruir e de desenvolver atitudes sociais. Ou seja, essa tecnologia tem que ser colocada no ambiente escolar, o aluno tem que saber dominar essa tecnologia, mas não é só isso, né? A escola ainda tem que manter ali a sua educação de valores, ensinando solidariedade, ética. Ética é muito importante no mercado de trabalho. Respeito às diferenças, respeito ao meio ambiente, né? Então, a escola tem que manter essa educação de valores, porque isso é importante, e também inserir essas novas tecnologias para que os alunos cada vez mais estejam adaptados e estejam preparados para o mercado de trabalho e para as novas profissões que venham a surgir. Beleza, pessoal? Então é isso. Então, vamos exercitar um pouco aí nossa criatividade, passando aqui uma atividade que eu espero que vocês não copiem do colega, como eu vejo muito acontecer na plataforma. Porque se tem uma coisa ruim que essa plataforma trouxe, é que vocês, como fazem muito trabalho, os trabalhos todos são, né, usando a internet, dentro da plataforma vem muita cópia de texto da internet, gente. Tem aluno que só responde copiando coisa da internet. Então, busquem ser criativos, pessoal. Criem suas próprias respostas, né, ao invés de copiar. Cada vez mais vai ser valorizado, tanto no ambiente escolar e principalmente no mercado de trabalho, as pessoas criativas. Mas como eu falei na aula passada, criatividade, para a pessoa ser criativa, ela tem que exercitar, buscar fazer coisas que vai fazer ela criar coisas novas todos os dias. E para ser criativo, não basta só ficar copiando. Cada vez que você tenta criar uma ideia, você vai se tornar mais criativo. E como é que você vai ficar criando ideias? A leitura é uma das maneiras de você melhorar isso, né? Quanto mais leitura vocês fizerem, mais criativo vocês poderão ser. Mas, como eu falei, não basta só ler. Tem que exercer essa criatividade. E uma das maneiras que vocês podem exercer essa criatividade é nas atividades da escola, para melhorar essa criatividade. Então busquem criar suas próprias respostas numa atividade, não só na aula de geografia, mas em qualquer aula que vocês tenham a oportunidade de criar uma resposta e não só copiá-la de um livro. Ou você viu a resposta no livro, ao invés de copiar aquele texto, coloca aquela resposta da maneira que você entende, né, com as suas próprias palavras. Então, beleza, vamos à atividade, né? Quais são suas estratégias e ideias para enfrentar ou evitar o desemprego no futuro? E, gente, justifique, tá? Se não justificar, a resposta é tida como errada e não vai valer presença e nem nota. Então, vocês vão responder aí.
com quais são as estratégias que vocês têm hoje em mente para enfrentar o desemprego e principalmente para evitar o desemprego. Ou seja, o que vocês planejam fazer no futuro para se manterem empregados na profissão que vocês desejam? O que vocês têm que fazer? O que vocês estão fazendo hoje? Ou o que vocês pretendem fazer no futuro, beleza? Então é isso, sejam criativos, exerçam essa criatividade. É essa a aula de hoje. Bom estudos para todos e até a próxima.